Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro Neuromancer, de William Gibson. Parte 1. Sheba City Blues. Capítulo 1. O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. Não é que eu esteja usando. Casey ouviu alguém dizer ao abrir caminho na multidão aglomerada na porta do chat. Meu corpo é que desenvolveu uma deficiência maciça de drogas. Era uma voz dos Ravu e uma piada dos Ravu. O Chatsubo era um bar de expatriados profissionais. Você podia beber ali todos os dias durante uma semana e nunca ouvir duas palavras em japonês. Quem estava cuidando do bar era o Heights, que enchia uma bandeja de copos com cerveja Kirin Draft, com uma prótese de braço que se movia aos trancos. Ele viu Casey e deu um sorriso. Seus dentes eram uma teia composta de aço do leste europeu e decomposição marrom. Casey achou um lugar no bar, entre o bronzeado improvável de uma das putas do Lone Zone e o uniforme naval perfeitamente engomado de um africano alto com as faces vincadas com fileiras precisas de cicatrizes tribais. Vage esteve aqui mais cedo, com 2 ajudantes, disse Heights, servindo-lhe uma cerveja com a mão boa. Será que há algum negócio com você, Casey? Casey deu de ombros. A garota à sua direita deu uma risadinha e um cutucão. O sorriso do bartender ficou ainda maior. Sua feiura era legendária. Numa era em que ser bonito saía barato, havia alguma coisa de heráldica na ausência de beleza que exibia. O braço antigo gemeu quando ele o estendeu para pegar outra caneca. Era uma prótese militar russa, um manipulador com force feedback de 7 funções, revestido com plástico rosa encardido. Você é um artista e tanto, Casey, Hatz grunhiu. O som era o equivalente de uma gargalhada para ele. Coçou a barriga flácida que caía da camiseta branca com a garra rosada. Você é o artista do negócio ligeiramente engraçado. Claro, disse Casey, e tomou um gole da cerveja. Alguém aqui tem que ser engraçado. E não é você, caralho. A risadinha da puta subiu uma oitava. Também não é você, minha filha. Então, vê se te manda, ok? O Zone é amigo pessoal, íntimo meu. Ela olhou Casey no olho e fez o som mais suave possível de cuspe, mal movendo os lábios. Mas foi embora. Meu Deus, disse Casey. Mas que muquifo você tem aqui? Assim não dá para beber em paz. Ah, disse Heights, passando um trapo na madeira cheia de marcas. Zone me dá uma porcentagem. Deixo você trabalhar aqui pelo valor de entretenimento. Enquanto Casey tomava sua cerveja, um daqueles estranhos instantes de silêncio desceu, como se uma centena de conversas não relacionadas tivessem simultaneamente chegado à mesma pausa. Então o risinho da puta soou, revestido de uma certa histeria. Hatz grunhiu. Um anjo passou por aqui. Os chineses, berrou um australiano bêbado. Foram os chineses quem inventaram a reconfiguração neural. Porra. O continente é o melhor lugar para um trabalho neural. Eles te consertam direitinho, parceiro. Agora, isso, Casey disse para sua caneca, e todo o seu amargor subitamente lhe subiu como Billy. Isso é uma mentira muito filha da puta. Os japoneses já haviam esquecido mais neurocirurgia que os chineses jamais haviam aprendido. As clínicas negras de Shiba eram de ponta, escolas inteiras de conhecimento técnico suplantado mês a mês, e mesmo assim não conseguiram reparar o estrago que ele havia sofrido naquele hotel em Memphis. 1 ano ali e ele ainda sonhava com o ciberespaço, a esperança morrendo um pouco a cada noite. Todo o speed que tomou, todas as voltas que deu e as esquinas de Night City por onde passou, e ainda assim ele via a Matrix em seu sono, grades brilhantes de lógica se desdobrando sobre aquele vácuo sem cor. Os Ravu ficava agora a um longo e estranho caminho de distância sobre o Pacífico, e ele não era mais nenhum cara do console, nenhum cowboy de ciberespaço. Apenas mais um marginal na viração. Mas os sonhos apareciam na noite japonesa como figuras de voodoo eletroluminescente, e ele gritava, chorava dormindo, e acordava sozinho no escuro, curvado em posição fetal em sua cápsula em algum hotel caixão, as mãos trincadas no colchonete, a espuma sintética enroscada entre os dedos, tentando alcançar o console que não estava lá. Vi sua namorada ontem à noite, disse Heights, passando a Casey sua segunda Kirin. Eu não tenho namorada, ele disse, e bebeu. Senhorita linda Lee. Casey balançou a cabeça. Não tem garota. Nada. Só negócios. Amigo artista. Dedicação ao comércio. Os olhinhos castanhos do bartender estavam incrustados em rugas de carne. Acho que eu gostava mais de você quando estava com ela. Você ria mais. Agora, uma noite dessas, você pode acabar ficando artístico demais. Aí vai acabar em tanques de clínica, em peças avulsas. Estou ficando tão emocionado. Hatz. Ele terminou a cerveja, pagou e foi embora, os ombros altos e estreitos encolhidos sob o nylon caque molhado de chuva da jaqueta.
Abrindo caminho em zigue-zague pelas multidões de Ninsei, sentia o cheiro azedo do próprio suor. Casey tinha 24 anos. Aos 22 era um cowboy fora da lei, um dos melhores no Sravu. Ele havia sido treinado pelos melhores, McCoy Powley e Bob Kinney, lendas do negócio. Na época, operava num barato quase permanente de adrenalina, subproduto da juventude e da proficiência, conectado num deck de ciberespaço customizado que projetava sua consciência desincorporada na alucinação consensual que era a Matrix. Ladrão que trabalhava para outros ladrões, mais ricos, empregadores que forneciam o software exótico necessário para penetrar as muralhas brilhantes de sistemas corporativos, abrindo janelas para fartos campos de dados. Ele havia cometido o erro clássico, aquele que jurou jamais cometer. Roubou de seus empregadores. Guardou uma coisa para si e tentou repassá-la por um receptador em Amsterdã. Até hoje ele não sabia ao certo como havia sido descoberto, não que isso importasse agora. Na época, achou que fosse morrer, mas eles apenas sorriram. Claro que estava tudo bem, disseram a ele. Estava tudo bem ele ficar com a grana. Ele ia precisar. Por quê? Ainda sorrindo, iam se certificar de que o cowboy nunca mais trabalhasse. Danificaram seu sistema nervoso com uma micotoxina russa dos tempos da guerra. Amarrado a uma cama de um hotel em Memphis, seu talento queimando micron a micron, alucinou por 30 horas. O estrago foi minucioso, sutil e profundamente eficiente. Para Casey, que vivia até então na exultação sem corpo do ciberespaço, foi a queda. Nos bares que frequentara no seu tempo de cowboy fodão, a postura da elite envolvia um certo desprezo suave pela carne. O corpo era carne. Casey caiu na prisão da própria carne. Seu saldo total foi rapidamente convertido para neo-ienes, uma pilha gorda do velho dinheiro de papel que circulava sem fim pelo circuito fechado dos mercados negros do mundo como as conchas marinhas dos ilhéus trobriandeses. Era difícil fazer transações comerciais legítimas com dinheiro vivo no Sravu. No Japão, já era ilegal. No Japão, ele sabia com uma certeza inabalável e absoluta, encontraria sua cura. Em Shiba, ou numa clínica registrada, ou na terra de sombras da medicina negra. Sinônimo de implantes, junções neurais e microbiônica. Shiba era um imã para as subculturas tecnocriminosas do Sravu. Em Shiba, viu seus neo-ienes desaparecerem numa rodada de 2 meses de exames e consultas. Os homens das clínicas clandestinas, sua última esperança, haviam admirado a expertise com que ele fora mutilado, e lentamente balançaram suas cabeças em negativa. Hoje ele dormia nos caixões mais baratos, os que ficavam perto do porto, embaixo das lâmpadas halógenas de quartzo que iluminavam as docas a noite inteira como vastos palcos, onde você não conseguia ver as luzes de Tóquio por causa do brilho do céu de televisão, nem mesmo o logo holograma gigantesco da Fuji Electric Company. E a Baía de Tóquio era uma extensão negra onde as gaivotas voavam em círculos sobre ilhotas flutuantes de isopor branco. Atrás do porto havia a cidade, cúpulas de fábricas dominadas pelos cubos imensos das arcologias corporativas. Porto e cidade eram divididos por uma fronteira estreita de ruas mais antigas, uma área sem nome oficial. Night City, e Ninsei seu coração. De dia, os bares da Ninsei estavam fechados e não tinham traços distintivos, os neons mortos, os hologramas inertes, esperando, sob o céu de prata envenenado. A 2 quarteirões a oeste do Chat, numa casa de chá chamada Jarre de Té, Casey engoliu a primeira pílula da noite com um expresso duplo. Era um octógono rosa achatado, uma espécie potente de Dex brasileira que uma das garotas do Zone lhe vendera. As paredes do jarre eram inteiras cobertas por espelhos, cada painel emoldurado em neon vermelho. No começo, ao se ver sozinho em Shiba, com pouco dinheiro e menos esperança ainda de encontrar uma cura, ele entrará numa espécie de overdrive terminal, conseguindo mais grana, assaltando com uma intensidade fria que parecia pertencer a outra pessoa. No primeiro mês, ele matou 2 homens e uma mulher por quantias que um ano antes teriam parecido ridículas. Ninsei o desgastou até que a própria rua ficou parecendo a externalização de um desejo de morte, um veneno secreto que ele não sabia que levava consigo. Night City era como uma experiência mal-sucedida de darwinismo social, projetada por um pesquisador entediado que não tirava o dedo do botão de fast forward. Pare de assaltar e você afunda sem deixar rastro, mas mova-se um pouco rápido demais e você quebra a frágil tensão de superfície do mercado negro. De qualquer uma das duas maneiras, você já era, e não sobra nada seu a não ser uma vaga lembrança na mente de uma figura tipo Heights, embora o coração, os pulmões ou os rins possam sobreviver a serviço de algum estranho que tenha neo-ienes para pagar os tanques das clínicas. O negócio ali era um constante zumbido subliminar, e a morte o castigo aceito por preguiça, descuido, falta de sutileza, a incapacidade de atender às exigências de um intrincado protocolo. Sozinho numa mesa do jarre de té, com o octógono começando a bater, alfinetadas de suor brotando nas palmas das suas mãos, subitamente consciente de cada pelo arrepiado nos braços e no peito, Casey sabia que,
em algum momento, havia começado a jogar um jogo consigo mesmo, um jogo muito antigo que não tinha nome, uma espécie de paciência final. Ele não usava mais armas, não tomava mais as precauções básicas. Fazia os negócios mais rápidos e arriscados da rua, e tinha a reputação de ser capaz de conseguir o que você quisesse. Uma parte dele sabia que o arco de sua autodestruição estava ululantemente óbvio para seus clientes, que iam rareando, mas essa mesma parte se comprazia no conhecimento de que era apenas uma questão de tempo. E essa era a sua parte, que encarava a expectativa da morte com desprezo, que mais odiava pensar em Linda Lee. Ele a conhecera numa noite de chuva num fliperama. Sob fantasmas brilhantes queimando através de uma névoa azul de fumaça de cigarros, hologramas do Wizard's Castle, do Tanque War Europa, a linha do horizonte de Nova York. E agora ele se lembrava dela assim, seu rosto banhado na incansável luz dos lasers, as feições reduzidas a um código, suas bochechas banhadas em um fogo escarlate ao mesmo tempo que o castelo do mago queimava, a testa encharcada de azul quando Munique caiu na guerra de tanques, boca tocada com ouro quente enquanto um cursor deslizante tirava fagulhas da parede do desfiladeiro de um arranha-céu. Ele estava com uma tremenda parada naquela noite, levando um tijolo de cetamina de Vage para Yokohama e o dinheiro já no bolso. Saíra na chuva quente que batia no asfalto de Ninsei e soltava vapor, e de algum modo ela se destacara para ele, seu rosto entre as dezenas que estavam de cara para os consoles, perdidos no game que jogavam. A expressão no rosto dela, naquele momento, era a mesma que ele vira, horas mais tarde, em seu rosto adormecido num caixão na região do porto, o lábio superior igual àquela linha que as crianças desenham para representar um pássaro em movimento. Atravessando o fliperama para ficar do lado dela, viajando no barato do acordo que havia feito, ele a viu levantar a cabeça. Olhos cinzentos circundados por borrões de tinta preta. Olhos de um animal hipnotizado pelos faróis de um veículo se aproximando. A noite que passaram juntos prosseguiu pela manhã, com passagens no overporto e a primeira viagem que Casey fez pela Bahia. A chuva continuava, caindo ao longo de Harajuku, criando pérolas na jaqueta de plástico dela, as crianças de Tóquio marchando pelas famosas boutiques usando chinelinhos brancos e capas de enrolar, até ela ficar com ele no barulho de um salão de pachinko à meia-noite e pegar na mão dele como se fosse uma criança. Levou um mês para que a gestal de drogas e tensão, pela qual ele se movia, transformasse aqueles olhos perpetuamente assustados em poços de necessidade reflexiva. Ele vira a personalidade dela se fragmentar, desfazendo-se como um iceberg, placas deslizando para longe, e finalmente testemunhou a necessidade crua, a armadura faminta do vício. Ele a vira pular para a próxima trilha com uma concentração que o fez lembrar dos louva-a-deuses que vendiam em barracas ao longo de Shiga, ao lado de tanques de carpas azuis mutantes e grilos em gaiolas de bambu. Ele ficou olhando o anel preto de borra em sua xícara vazia. Ela vibrava com o speed que ele havia tomado. O laminado marrom do tampo da mesa tinha uma pátina fosca de pequenos arranhões. Com a deck subindo pela sua espinha, ele viu os incontáveis impactos randomicos necessários para criar uma superfície daquelas. A decoração do jarre era de um estilo datado e sem nome do século anterior, uma mistura difícil de tradição japonesa e plásticos brancos de Milão, mas tudo parecia estar coberto por uma película sutil, como se crises nervosas de 1 milhão de clientes de algum modo tivessem atacado os espelhos e o plástico outrora brilhosos, deixando cada superfície enevoada com alguma coisa que nunca poderia ser apagada. "Oh, aí, Casey, meu camarada." Ele levantou a cabeça e seus olhos encontraram olhos cinzentos emoldurados com tinta preta. Ela vestia um macacão orbital francês e novos tênis brancos. "Estava te procurando, cara." Ela se sentou à sua frente e colocou os cotovelos na mesa. As mangas do zipsui azul haviam sido arrancadas nos ombros. Ele automaticamente verificou os braços dela em busca de sinais de dermas ou de agulhas. "Quer cigarro?" Ela tirou um maço amassado de Yeiwan com filtro de um bolso no tornozelo e lhe ofereceu um. Ele aceitou, e deixou que ela o acendesse com um tubo de plástico vermelho. "Você tá dormindo bem, Casey?" Tá com uma cara de cansado. O sotaque dela indicava que vinha do sul dos Ravu, perto de Atlanta. A pele, abaixo dos olhos, era pálida e de aspecto doentio, mas a carne ainda era firme e macia. Ela tinha 20 anos. Novas linhas de dor estavam começando a ficar permanentemente marcadas nos cantos de sua boca. Seus cabelos pretos estavam puxados para trás, presos por uma faixa de seda impressa. A padronagem podia representar microcircuitos, ou um mapa da cidade. "Ou não se eu lembrar de tomar minhas pílulas," ele disse, quando uma onda tangível de saudade o atingiu, desejo e solidão cavalgando na frequência de onda da anfetamina. Ele se lembrou do cheiro da pele dela na escuridão superaquecida de um caixão perto do porto, os dedos entrelaçados na nuca. Toda a carne, ele pensou, e tudo o que ela quer. "Vage," disse ela, estreitando os olhos. "Ele quer te ver com um buraco na cara." Ela acendeu seu próprio cigarro. "Quem disse isso?" "Hats."
Você falou com o Hats. Oh não. Mona. O novo gato dela é um dos garotos do Vaj. Eu não devo o suficiente a ele para isso. E se ele me apagar, vai ficar sem a grana. Deu de ombros. Tem gente demais devendo para ele agora, Casey. Talvez ele faça de você o exemplo. É sério, melhor se cuidar. Claro. E você, linda? Tem onde dormir? Onde dormir? Ela balançou a cabeça. Oh claro, Casey. Ela estremeceu, se curvando sobre o tampo da mesa. O seu rosto tinha uma película de suor. Aqui, ele disse, e meteu a mão no bolso da jaqueta, retirando uma nota amassada de 50. Ele a alisou automaticamente, debaixo da mesa, dobrou-a em 4, e passou para ela. Você precisa disso, meu amor. É melhor dar para o Vaj. Agora havia uma coisa nos olhos cinzentos dela que ele não conseguia ler, uma coisa que nunca vira ali antes. Estou devendo muito mais do que isso pro Vaj. Pega. Eu tenho mais para chegar, mentiu, enquanto via seu New Yen desaparecer num bolso com zíper. Arruma teu dinheiro, Casey, e acha o Vaj rapidinho. A gente se vê por aí, linda, ele disse, levantando-se. Claro. 1 milímetro de branco aparecia embaixo de cada uma de suas pupilas. Sampaku. Te cuida, cara. Ele concordou, doido para sair dali. Olhou para trás quando a porta de plástico se fechou atrás dele, e viu os olhos dela refletidos numa gaiola de neon vermelho. Noite de sexta na Ninsei. Ele passou por barracas de yakitori e salões de massagem, uma franquia de cafeteria chamada Beautiful Girl, o trovejar eletrônico de um fliperama. Saiu do caminho para deixar um sarariman de terno escuro passar, exibindo o logo da Mitsubishi Genentech tatuado nas costas da mão direita. Seria autêntico. Se for real, pensou, o cara está com problemas. Se não for, bem feito para ele. Os empregados da MG acima de um certo nível recebiam implantes com microprocessadores avançados que monitoravam os níveis de mutágenos na corrente sanguínea. Um equipamento desses faria com que você fosse despachado na Night City, despachado direto para dentro de uma clínica negra. O Sarariman era japonês, mas a galera de Ninsei era uma gaijin. Grupos de marinheiros vindos do porto, turistas tensos e solitários caçando prazeres que nenhum guia de viagem listava, pessoal pesado do Sravu exibindo enxertos e implantes, e uma dezena de espécies diferentes de marginais, todos ocupando a rua numa intrincada dança de desejo e comércio. Havia incontáveis teorias explicando por que Shiba City tolerava o enclave de Ninsei, mas Casey tendia a crer na ideia de que a Yakuza poderia estar preservando o local como uma espécie de parque histórico, uma lembrança de origens humildes. Mas ele também via um certo sentido na ideia de que as tecnologias em ascensão exigiam zonas fora da lei, que Night City não estava ali para seus habitantes, mas como um playground deliberadamente supervisionado de tecnologia. Será que Linda tinha razão? Ele se perguntou olhando para as luzes. Será que Vaj mandaria matá-lo para fazer dele um exemplo? Não fazia muito sentido, mas Vaj lidava basicamente com itens biológicos proscritos, e diziam que era preciso ser louco para fazer isso. Mas Linda disse que Vaj o queria morto. O primeiro insight de Casey na dinâmica da viração de rua era que nem o comprador nem o vendedor precisavam dele de verdade. O negócio de um intermediário é se tornar um mal necessário. O nicho dúbio que Casey havia escavado para si mesmo na ecologia criminosa de Night City havia sido construído à base de mentiras e escorado aos poucos com traições, todas as noites. Agora, sentindo que suas paredes estavam começando a desmoronar, ele sentia a chegada de uma estranha euforia. Na semana anterior, havia atrasado a transferência de um extrato glandular sintético, vendendo-o no varejo com uma margem de lucro maior do que o normal. Ele sabia que Vaj não havia gostado disso. Vaj era seu principal fornecedor, 9 anos em Shiba e um dos poucos negociantes gaijin que conseguirá forjar laços com o estabelecimento criminoso, rigidamente estratificado além das fronteiras de Night City. Materiais genéticos e hormônios entravam em conta-gotas na Ninsei ao longo de uma intrincada escada composta de cortinas e fachadas. De algum modo, Vaj havia conseguido traçar alguma coisa um dia, e hoje gozava de conexões sólidas em uma dezena de cidades. Quando deu por si, Casey estava olhando fixamente a vitrine de uma loja. O lugar vendia objetos pequenos e brilhantes para marinheiros. Relógios, canivetes de mola, isqueiros, videocassetes de bolso, decks de cinstin, correntes manquiri com pesos e shurikens. Os shurikens sempre fascinaram Casey, estrelas de aço com pontas afiadas como facas. Algumas eram cromadas, outras pretas, outras ainda tratadas com uma superfície de arco-íris como óleo sobre água. Mas as estrelas de cromo é que chamavam a sua atenção. Elas estavam dispostas sobre um fundo de ultracamurça escarlate com fios quase invisíveis de linha de pesca de nylon em seus centros com estampas de dragões ou símbolos de yin-yang. Eles capturavam o neon da rua e o distorciam, e ocorreu a Casey que essas eram as estrelas sob as quais ele viajava, seu destino traçado numa constelação de cromo barato. Julie, ele disse para suas estrelas. Hora de ver o velho Julie.
Ele sabe. Julius Deane tinha 135 anos de idade. Seu metabolismo era constantemente alterado por uma fortuna semanal em soros e hormônios. Sua primeira linha de defesa contra o envelhecimento era uma peregrinação anual a Tóquio, onde cirurgiões genéticos resetavam o código de seu DNA, um procedimento que não era disponível em Chiba. Então voava para Hong Kong e comprava os ternos e camisas da moda naquele ano. Assexuado e de uma paciência inumana, parecia extrair sua satisfação básica numa dedicação a formas esotéricas de adoração a alfaiates. Casey nunca o vira vestir o mesmo terno 2 vezes, embora seu vestuário parecesse consistir inteiramente de reconstruções meticulosas de roupas do século anterior. Ele afetava o uso de óculos, com armação de ouro delicada como teia de aranha, e lentes feitas a partir de placas finas de quartzo sintético cor-de-rosa e bisotadas como os espelhos de uma casa de bonecas vitoriana. Seus escritórios ficavam num armazém atrás da Ninsei, parte dos quais pareciam ter sido decorados de modo esparso, anos antes, com uma coleção aleatória de mobiliário europeu, como se Deane um dia tivesse pensado em usar o lugar como sua casa. Estantes de livros neo-astecas juntavam pó, encostadas numa parede do aposento onde Casey ficou esperando. Um par de lâmpadas de mesa bulbosas tipo Disney se equilibravam, desajeitadas, sobre uma mesinha de café estilo Kandinsky em aço laqueado de escarlate. Um relógio dali pendia na parede entre as estantes, seu rosto distorcido escorrendo até o chão de concreto nu. Seus ponteiros eram hologramas que se alteravam para combinar com as convoluções da face à medida que giravam, mas nunca diziam a hora certa. O aposento estava repleto de módulos de carga de fibra de vidro branca empilhados que desprendiam o cheiro forte de gengibre em conserva. Você parece estar limpo, meu filho, disse a voz desincorporada de Deane. Entre, por favor. Travas magnéticas se abriram ao redor da porta maciça de imitação de pau rosa à esquerda das estantes. As palavras Julius Deane Import-Export estavam escritas em caixa alta no plástico com autoadesivos destacáveis. Se a mobília espalhada no foyer improvisado de Deane sugeria o fim do século passado, o escritório propriamente dito parecia pertencer ao seu começo. O rosto totalmente liso e rosado de Deane encarava Casey de dentro de uma poça de luz lançada por uma antiga luminária de bronze com um quebra-luz retangular de vidro verde escuro. O importador estava protegido atrás de uma imensa mesa de aço pintado, flanqueado a cada lado por arquivos altos feitos de algum tipo de madeira clara. O tipo de coisa, supus Casey, que um dia devia ter sido utilizado para armazenar registros escritos de alguma espécie. O tampo da mesa estava atulhado de fitas cassete, rolos de formulário contínuo amarelado, e várias partes de alguma espécie de máquina de escrever mecânica, uma máquina que Deane aparentemente nunca se deu ao trabalho de remontar. O que traz você aqui, garotão? Perguntou Deane, oferecendo a Casey um bombom fino embrulhado em papel xadrez azul e branco. Experimente um Chig Ching Jai, o melhor que existe. Casey recusou o gengibre, sentou-se numa poltrona giratória de madeira que gemeu e passou o polegar pelo vinco esmaecido de uma das pernas do seu jeans preto. Julie, ouvi dizer que o Vage quer me matar. Ah! Nossa! E onde você ouviu isso? Posso saber? Pessoas. Pessoas, disse Deane, entre uma mastigada e outra de um bombom de gengibre. O que tipo de pessoas? Amigos. Casey fez que sim com a cabeça. Nem sempre é fácil saber quem é seu amigo, não é? Acontece que estou mesmo devendo uma graninha para ele, Deane. Ele disse alguma coisa para você. Não tenho tido contato com ele ultimamente. Suspirou. Se eu soubesse alguma coisa, claro, poderia não estar em condições de lhe dizer. As coisas são o que são, você entende. Coisas. Ele é uma conexão importante, Casey. Sei. Ele quer me matar, Julie. Ou não que eu saiba. Deane deu de ombros. Eles podiam estar discutindo o preço do gengibre. Se for um boato infundado, meu filho, volte em uma semana e lhe darei participação numa coisinha de Singapura. Uma coisinha que veio do Nanhai Hotel, na Bankwalling Street. Você fala demais, meu filho. Deane deu um sorriso feroz. A mesa de aço estava repleta com uma fortuna em equipamento de escuta. Até mais, Julie. Vou dar um oi pro Vage. Os dedos de Deane ajeitaram o nó perfeito de sua gravata de seda clara. Ele estava a menos de um quarteirão do escritório de Deane quando a coisa bateu, a súbita consciência celular de que alguém estava na sua cola, e muito perto. O cultivo de uma certa paranoia domada era uma coisa que Casey já encarava como natural. O truque estava em não deixar que ela fugisse ao controle. Mas podia ser um truque e tanto para quem estava bancado por uma pilha de octógonos. Ele lutou contra o surto de adrenalina e recompôs suas feições magras numa máscara de vazio entediado, fingindo deixar a multidão levá-lo. Quando viu uma vitrine escurecida, conseguiu fazer uma pausa em frente a ela. O lugar era uma boutique cirúrgica, fechada para reforma. Com as mãos nos bolsos de sua jaqueta, olhou pelo vidro um losango achatado de carne cultivada em tanque sobre um pedestal esculpido imitando jade.
A cor da pele o lembrou das putas do Zone. Estava tatuada com um display digital luminoso conectado a um chip subcutâneo. Pra que cirurgia? Se pegou pensando, o suor escorrendo pelas costelas, se você podia simplesmente levar a coisa no bolso. Sem mover a cabeça, olhou para cima e estudou o reflexo da multidão que passava. Ali, atrás de marinheiros com uniforme caque de mangas curtas. Cabelos pretos, óculos espelhados, roupas pretas, corpo esguio. E sumiu. Casey começou a correr, meio curvado, driblando os corpos. Me aluga uma arma. Xi? O garoto sorriu. Em 2 horas. Eles estavam atrás de uma barraca de sushi de Shiga, envoltos pelo cheiro de frutos do Mar Cruz. Você volta daqui 2 horas. Eu preciso de uma arma já. Cara, não tem nada agora não. Shin procurou atrás de 2 latas de 2 litros vazias que um dia estiveram cheias de raiz forte em pó. Ergueu um pacote fino embrulhado em plástico cinza. Tazer. 1 hora, 20 neoyen. 30 depósito. Oh merda. Eu não preciso disso. Preciso de uma arma. Tipo assim pra atirar em alguém, entende? O garçom deu de ombros e tornou a colocar o tazer atrás das latas de raiz forte. Em 2 horas. Ele entrou na loja sem se dar ao trabalho de dar uma olhada na vitrine de shurikens. Nunca atiraram na vida. Comprou 2 maços de Yeewan com um chip do Mitsubishi Bank que dava seu nome como Charles Derek Mai. Pelo menos era mais interessante do que Truman Star, o melhor que havia conseguido para seu passaporte. A japonesa, atrás do terminal, parecia ter alguns anos a mais que o velho Deane, nenhum deles com o benefício da ciência. Ele tirou seu rolo magro de neo-ienes do bolso e o mostrou para ela. Quero comprar uma arma. Ela fez um gesto na direção de uma vitrine cheia de facas. Oh não, disse ele. Oh não gosto de facas. Ela pegou uma caixa oblonga debaixo do balcão. A tampa era de papelão amarelo, com um carimbo que trazia a imagem tosca de uma naja enroscada com o capuz inchado. Ele ficou olhando, enquanto dedos com manchas marrons retiravam o embrulho de papel de um deles. Ela segurou o objeto para que ele pudesse examiná-lo, um tubo de aço fosco com uma tira de couro numa das extremidades e uma pequena pirâmide de bronze na outra. Ela agarrou o tubo com uma das mãos, pegou a pirâmide com polegar e indicador e puxou. 3 segmentos lubrificados e telescópicos de mola bem enrolada deslizaram para fora e travaram. Oh naja, disse ela. Além do tremor de neon de Nisei, o céu tinha aquele tom de cinza sinistro. O ar havia ficado pior. Parecia ter dentes essa noite, e metade da multidão usava máscaras com filtro. Casey havia passado 10 minutos num banheiro, tentando descobrir um jeito conveniente de esconder sua naja. Acabou se contentando em enfiar o cabo na cintura do jeans, com o tubo encostando na barriga. A ponta piramidal de ataque ficava entre suas costelas e o vinco de sua jaqueta. Casey tinha a sensação de que a coisa podia deslizar e cair no chão a cada passo que dava, mas assim se sentia melhor. O chat não era um bar para negócios, na verdade, mas nas noites durante a semana atraía uma clientela regular. Nas sextas e nos sábados, era diferente. Os regulares ainda estavam ali, a maioria deles, mas desapareciam atrás de um afluxo de marinheiros e as especialistas que atuavam como seus predadores. Quando Casey entrou, seus olhos procuraram por Heights, mas o bartender não estava à vista. Lone Zone, o cafetão residente do bar, observava com um interesse paterno doentio enquanto uma de suas garotas ia trabalhar com um jovem marinheiro. Zone era viciado em uma marca de hipnótico que os japoneses chamavam Cloud Dancers. Assim que chamou a atenção do cafetão, Casey fez um gesto para que ele fosse até o bar. Zone deslizou em câmera lenta por entre a multidão, seu rosto comprido flácido e pálido. Você viu Vage hoje, Lone? Zone olhou para ele com sua calma costumeira. Balançou a cabeça. Tem certeza, cara? Quem sabe no Namba? Talvez 2 horas atrás. Ele está com algum ajudante. Um deles magro, de cabelos pretos, talvez uma jaqueta preta. Ou não, Zone disse finalmente, a testa lisa vincando-se para indicar o esforço que lhe custava lembrar de tantos detalhes sem sentido. Caras grandes. Enxertados. Os olhos de Zone mostravam muito pouco branco e íris menos ainda. Sob as pálpebras caídas, as pupilas estavam dilatadas e enormes. Ele encarou o rosto de Casey por um longo tempo, e então abaixou a cabeça. Viu o volume do chicote de aço. Oh naja, ele disse, e levantou uma sobrancelha. Tá a fim de fuder com alguém. Oh tchau, Lone. Casey foi embora. Seu perseguidor havia voltado. Ele tinha certeza. Sentiu uma pontada de animação, octógonos e adrenalina se misturando com alguma outra coisa. Você está gostando, pensou, você é maluco. Por quê? De algum modo bizarro e muito aproximado, era como uma incursão na Matrix. Bastava ficar doidão o suficiente e se meter em problemas desesperadores mas estranhamente arbitrários, e era possível ver a Nisei como um campo de dados, a forma como a Matrix um dia o fizera se lembrar de proteínas ligadas para distinguir especialidades de células. Você podia se jogar numa deriva em alta velocidade e deslizar,
totalmente focado mas separado de tudo, e todos ao seu redor dançando a dança dos negócios, interagindo informações, dados encarnados nos labirintos do mercado negro. Vamos nessa, Casey, disse para si mesmo. Atraia esses otários. A última coisa que eles iriam esperar. Estava a meio quarteirão do fliperama, onde havia conhecido Linda Lee. Saiu correndo pela Ninsei, espalhando um bando de marinheiros que passeavam por ali. Um deles gritou para ele em espanhol. Então ele passou pela entrada, o som o atingindo como uma onda batendo no quebra-mar, subsônicos pulsando na boca do estômago. Alguém conseguiu uma explosão de 10 megatons no tanque War Europa, uma rajada de ar simulada afogando o fliperama em som branco quando uma lúgubre bola de fogo holográfica formava um cogumelo bem alto. Ele cortou para a direita e subiu um lance de escadas de madeira barata sem pintura. Havia subido ali uma vez com Vage, para discutir um negócio de gatilhos hormonais proscritos com um sujeito chamado Matsuga. Ele se lembrava do corredor, do carpete manchado, da fileira de portas idênticas que davam para minúsculos escritórios cubículos. Uma das portas estava aberta agora. Uma garota japonesa, vestindo uma camiseta preta sem mangas, de frente para um terminal branco, levantou a cabeça. Atrás dela, um cartaz de viagem da Grécia, azul egeu misturado com ideogramas estilizados. Chame a segurança aqui, agora, Casey disse para ela. Então ele disparou o corredor abaixo, e saiu da vista dela. As últimas duas portas estavam fechadas, ele supôs, trancadas. Virou e deu um coice com a sola de seu tênis de nylon na porta de aglomerado laqueada de azul na outra ponta. Ela estalou, material de construção barato caindo da moldura em lascas. Tudo escuro, a curva branca da caixa de um terminal. Então seguiu para a porta à sua direita, com as duas mãos na maçaneta de plástico transparente, inclinando-se com toda a força. Alguma coisa estalou, e ele entrou. Foi ali que ele e Vage haviam se reunido com Matsuga, mas a empresa de fachada que Matsuga havia operado já havia saído dali há muito tempo. Não havia terminal, não havia nada. Luz do beco atrás do flipper, filtrada por plástico sujo de fuligem. Ele reconheceu um rolo de fibras óticas, enroladas como uma cobra, saindo de uma tomada na parede, uma pilha de embalagens de comida descartáveis e a nacela sem lâminas de um ventilador elétrico. A janela era uma placa única de plástico barato. Ele tirou a jaqueta, enrolou-a na mão direita e deu um soco. A janela rachou, mas foram necessários mais 2 socos para soltá-la da moldura. Sobre o caos em baixo volume dos games, um alarme começou a soar, acionado pela janela quebrada ou pela garota do começo do corredor. Casey se virou, tornou a vestir a jaqueta e abriu a naja em toda a sua extensão. Com a porta fechada, ele contava que seu perseguidor supusesse que havia pulado pela janela aberta a pontapés. A pirâmide de bronze da naja começou a se mover suavemente, o eixo de aço da mola amplificando sua pulsação. Não aconteceu nada. Só se ouvia o alarme tocando, o barulho dos games, seu coração batendo alucinado. Quando o medo bateu, foi como um amigo que andava meio esquecido. Não o mecanismo frio e rápido da paranoia Dex, mas simples medo animal. Ele vivia há tanto tempo no limite constante da ansiedade que quase se esquecera de como era ter medo de verdade. O cubículo era o tipo de lugar onde pessoas morriam. Ele podia morrer ali. Eles poderiam estar armados. Um barulho de algo caindo no outro lado do corredor. Uma voz de homem, gritando algo em japonês. Um grito agudo de terror. Outro barulho. E passos, sem pressa, chegando cada vez mais perto. Passando direto por sua porta fechada. Parando no espaço de 3 batidas rápidas do seu coração. E voltando. 1, 2, 3. O solado de uma bota arranhando o carpete. O resto da coragem induzida pelo octógono desabou. Ele meteu a naja no saco e correu para a janela, tropeçando em tudo, cego de medo, os nervos gritando. Subiu, saiu e caiu antes mesmo de ver o que estava fazendo. Quando bateu com os pés no chão, sentiu uma grande dor, como se tivessem enfiado barras de metal em suas panturrilhas. Uma fatia estreita de luz de uma porta de serviço meio aberta enquadrava uma pilha de fibras óticas descartadas e o chassi de um console sucateado. Ele caiu de cara numa placa de circuito encharcada, rolou de lado, para dentro da sombra do console. A janela do cubículo era um quadrado de luz fraca. O alarme ainda oscilava, mais alto ali, a parede dos fundos amortecendo o rugido dos games. Uma cabeça surgiu, emoldurada pela janela, iluminada pelas luzes fluorescentes no corredor atrás, e então sumiu. Ela voltou, mas ele continuou não conseguindo distinguir as feições. Um flash prateado na altura dos olhos. Merda, disse alguém, uma mulher, no sotaque da região norte dos Ravu. A cabeça desapareceu. Casey ficou deitado embaixo do console. Contou bem devagar até 20 e depois se levantou. A naja de aço ainda estava em sua mão, e ele levou alguns segundos para lembrar o que era. Saiu do beco mancando, tentando não forçar o tornozelo esquerdo. A pistola de Shin era uma velha imitação vietnamita.
tinha uns 50 anos, de uma cópia sul-americana de uma Walther PPK, dupla ação no primeiro disparo, com um coice muito forte. Estava modificada para disparar munição de rifle de cano longo calibre 22, e Casey teria preferido balas explosivas de nitreto de chumbo às Dum-Dum chinesas simples que Shin havia lhe vendido. Mesmo assim, era uma arma e 9 pentes de munição, e quando saiu da barraca de Suchi e começou a descer Shiga, enfiou-a no bolso da jaqueta. A coronha era de plástico vermelho vivo moldado em forma de dragão em alto relevo, uma coisa para sentir com os dedos no escuro. Depositou a naja num latão de lixo em Ninsei e engoliu outro octógono a seco. A pílula acendeu seus circuitos e ele desceu no fluxo da Shiga até a Ninsei, e depois para Baitsu. Deduziu que seu perseguidor tinha sumido, e isso era ótimo. Tinha ligações a fazer, transações para realizar, e isso não podia mais esperar. Descendo a Baitsu uma quadra, na direção do porto, ficava um prédio de escritórios de 10 andares, em tijolos amarelos horríveis. Suas janelas estavam apagadas agora, mas um brilho suave no telhado era visível se você levantasse o pescoço. Um sinal de neon apagado perto da entrada principal formava as palavras Sheap Hotel sob um aglomerado de hologramas. Se o lugar tinha outro nome, Casey desconhecia. Ele era sempre chamado de Sheap Hotel, hotel barato. A entrada ficava num beco transversal a Baitsu, onde o elevador aguardava aos pés de um poço transparente. O elevador, assim como o Sheap Hotel, era um pensamento a posteriori, amarrado ao prédio com bambu e epóxi. Casey subiu na gaiola de plástico e usou sua chave, um pedaço de fita magnética rígida sem marcas. Casey havia alugado um caixão ali, um aluguel por semana, desde que chegara a Shiba, mas nunca dormira no Sheap Hotel. Ele dormia em lugares mais baratos. O elevador tinha cheiro de perfume e cigarros, os lados da gaiola estavam arranhados e com manchas de sangue. Quando passou pelo 5º andar, viu as luzes da Ninsei. Batucou os dedos na coronha quando a gaiola reduziu a velocidade com um sibilar gradual. Como sempre, o elevador parou com um tranco violento, mas ele já estava preparado. Saiu no pátio, que era uma mistura de saguão e gramado. No centro do carpete quadrado de grama plástica verde, um adolescente japonês estava sentado atrás de um console em forma de C, lendo um manual técnico. Os caixões brancos de fibra de vidro estavam empilhados em uma estrutura tipo andaimes industriais. 6 andares de caixões, 10 caixões de cada lado. Casey acenou com a cabeça na direção do garoto e foi mancando pela grama plástica até a escada mais próxima. O conjunto tinha um teto de laminado preto vagabundo que sacolejava com vento forte e vazava quando chovia, mas os caixões eram razoavelmente difíceis de abrir sem uma chave. A passarela de expansão vibrava com seu peso, enquanto ele seguia ao longo do 3º andar até o número 92. Os caixões tinham 3 metros de comprimento, as escotilhas ovais 1 metro de largura e pouco menos de 1,5 metros de altura. Enfiou a chave num slot e aguardou a verificação do computador da casa. Travas magnéticas se abriram com um som reconfortante e a escotilha subiu verticalmente com um render de molas. Luzes fluorescentes acenderam piscando quando ele se arrastou para dentro, fechando a escotilha e acionando o painel que ativava a trava manual. Não havia nada no número 92 a não ser um computador de bolso Hitachi padrão e um pequeno isopor branco. O isopor continha os restos de 3 placas de 10 kg de gelo seco, cuidadosamente envoltas em papel para retardar a evaporação, e um frasco de laboratório de alumínio. Agachado sobre o colchonete de espuma sintética marrom que servia tanto de chão quanto de cama, Casey tirou a 22 de Shin do bolso e colocou-a em cima do isopor. Depois tirou a jaqueta. O terminal do caixão era moldado dentro de uma parede côncava, em frente a um painel que listava as regras da casa em 7 idiomas. Casey retirou o handset cor-de-rosa de seu cradle e digitou de memória um número de Hong Kong. Deixou tocar 5 vezes, depois desligou. Seu comprador dos 3 megabytes de RAM quente no Hitachi não estava aceitando ligações. Teclou um número de Tóquio em Shinjuku. Uma mulher respondeu em japonês. Homem-cobra tá aí. É ótimo te ouvir, disse o Homem-cobra, falando de uma extensão. Estava esperando você ligar. Estou com a música que você queria. Olhando de relance para o isopor. Fico muito feliz em saber. Estamos com um probleminha de fluxo de caixa. Você segura a onda. Cara, eu preciso muito dessa grana. O Homem-cobra desligou. Seu merda, Casey disse para o fone que zumbia. Ficou olhando para a pistolinha vagabunda. Embaçado. Tudo embaçado hoje. Casey entrou no chat 1 hora antes do amanhecer, as mãos nos bolsos da jaqueta. Uma segurava a pistola alugada, a outra o frasco de alumínio. Hatz estava numa mesa nos fundos, bebendo água a polo nariz em uma caneca de cerveja, seus 120 quilos de carne flácida inclinados contra a parede numa cadeira que rangia. Um garoto brasileiro, de nome Kurt, estava no bar, servindo uma pequena multidão de bêbados, em sua maioria silenciosos. O braço plástico de Hatz zumbia quando ele levantava a caneca e bebia.
Sua cabeça raspada tinha uma película de suor. Você parece mal, meu amigo artiste, ele disse, mostrando a ruína molhada de seus dentes. Eu estou bem, disse Casey, e sorriu como uma caveira. Super bem. Afundou na cadeira em frente a Heights, as mãos ainda nos bolsos. E você fica andando de um lado para o outro nesse abrigo antibombas portátil construído com bebida e estimulantes. Sei. A prova de emoções mais fortes, não é? Por que é que você não larga do meu pé, Heights? Você viu o Vage. A prova de medo e de solidão, continuou o bartender. Ouça o medo. Talvez ele seja seu amigo. Você ouviu alguma coisa sobre uma briga no flipper esta noite? Heights? Alguém se machucou. Uma pessoa maluca cortou um segurança. Ele deu de ombros. Dizem que foi uma garota. Preciso falar com Vage, Heights. A boca de Heights se estreitou, comprimindo-se até formar uma linha reta. Ele olhou para a entrada, atrás de Casey. Acho que você vai falar com ele agora. Casey teve um vislumbre súbito do shuriken na vitrine. O Speed cantava na sua cabeça. A pistola em sua mão estava lisa de suor. Vage, disse Heights, estendendo lentamente seu manipulador cor-de-rosa como se esperasse um aperto de mão. Que grande prazer. É tão raro o senhor nos honrar com sua presença. Casey virou a cabeça e olhou direto no rosto de Vage. Era uma máscara bronzeada e esquecível. Os olhos eram transplantes Nikon verde-água cultivados em tanques. Vage vestia um terno de seda metálica e um único bracelete de platina em cada pulso. Estava acompanhado por seus ajudantes, um de cada lado, jovens quase idênticos, os braços e ombros estourando com músculos enxertados. Como vai, Casey? Cavalheiros, disse Heights, levantando o cinzeiro cheio de cima da mesa com a garra de plástico. Não quero saber de confusão aqui. O cinzeiro era feito de plástico duro inquebrável, e tinha um anúncio de cerveja Tsingtao. Heights o esmagou sem esforço, derramando uma cascata de bitucas e lascas de plástico verde no tampo da mesa. Entenderam? Coração? Perguntou um dos ajudantes. Quer testar esse negócio aí em mim? Curte, nem se dê ao trabalho de mirar nas pernas, disse Heights, em tom de bate-papo. Casey olhou discretamente para o outro lado e viu o brasileiro em pé no bar, apontando uma escopeta Smith & Wesson para o trio. O cano daquele negócio, feito de liga da espessura de uma folha de papel com 1 quilômetro de filamento de vidro, tinha o diâmetro de um punho. O pente transparente revelava 5 cartuchões laranja, balas gelatinosas tipo saco de areia subsônicas. Tecnicamente não letais, disse Heights. Opa, Heights, disse Casey. Te devo uma, hein? O bartender deu de ombros. Você não me deve nada. Mas estes aqui, e olhou fuzilando para Vage e seus ajudantes, já deviam saber. Ninguém apaga ninguém aqui no Shatsubo. Vage tossiu. Mas quem é que está falando de apagar alguém? Só queremos falar de negócios. Casey e eu, a gente trabalha juntos. Casey puxou o 22 do bolso e apontou para o saco de Vage. Ouvi dizer que você queria me matar. A garra rosada de Heights se fechou ao redor da pistola e Casey abriu os dedos. Escuta, Casey, você quer me dizer logo que merda é essa? Tá maluco? Que merda de papo é esse que estou querendo te matar? O Vage se voltou para o rapaz à sua esquerda. Vocês dois, voltem pro Namba. Esperem por mim. Casey ficou olhando os ajudantes atravessarem o bar, que agora estava inteiramente deserto a não ser por Kurt e um marinheiro bêbado de uniforme caqui, todo enroscado no pé de uma banqueta. O cano da Smith & Wesson rastreou os dois até a porta, e depois voltou para cobrir Vage. O pente da pistola de Casey caiu sobre a mesa. Hat segurava a arma na sua garra e tirou a bala da câmara. Quem foi que te disse que eu ia te pegar, Casey? Perguntou Vage. Linda. O quem foi que te disse? Cara. Alguém que está tentando armar para cima de você. O marinheiro soltou um gemido e vomitou explosivamente. Tira ele daqui. Hatz gritou para Kurt, que agora estava sentado na borda do balcão do bar, a Smith & Wesson no colo, acendendo um cigarro. Casey sentiu o peso da noite descer sobre ele como um saco de areia molhada atrás dos olhos. Tirou o frasco do bolso e entregou-o para Vage. Foi tudo o que consegui. Pituitárias. Se você repassar rápido, dá para arrumar 500. Gastei o resto em RAM, mas agora já foi. Você está legal, Casey. O frasco já havia sumido atrás da lapela metálica. Quero dizer, tudo bem, isso aqui acerta a nossa parada, mas você parece mal. Parece um saco de bosta. É melhor você ir para algum lugar dormir. Ele se levantou e sentiu o chat girar. Bom, eu tinha uma nota de 50, mas dei para uma pessoa. Ele deu um risinho. Apanhou o pente da 22 e o cartucho solto e jogou tudo num dos bolsos, depois colocou a pistola no outro. Tenho que ver o Shin, pegar meu depósito de volta. Vá para casa, disse Heights, se mexendo na cadeira que rangia, com uma expressão que parecia de embaraço. Artista. Vá para casa. Sentiu os olhos deles ao atravessar o salão e abrir caminho pelas portas de plástico com os ombros.
Piranha, ele disse para a tintura rosada que cobria Shiga. Descendo a Ninsei, os hologramas começavam a desaparecer como fantasmas, e a maioria dos néons já estava fria e morta. Ele tomou um café preto bem forte num copão de isopor de um vendedor de rua e ficou vendo o sol nascer. É melhor fugir, meu amor. Cidades como esta aqui são pra gente que gosta de descer ladeira abaixo. Mas não era isso na verdade, e ele estava achando cada vez mais difícil manter a sensação de traição. Ela só queria uma passagem de volta para casa, e a Han no seu Itachi compraria isso para ela, se ela conseguisse encontrar o receptador certo. E aquele negócio com os 50, ela quase recusou o dinheiro, porque sabia que estava prestes a limpar o resto de grana que ele tinha. Quando saiu do elevador, o mesmo garoto estava na mesa. Manual técnico diferente. Bom garoto, Casey gritou do outro lado do gramado de plástico. Não precisa me dizer. Já sei. Moça bonita veio visitar. Disse que tinha minha chave. Boa gorjeta para você. Vamos dizer 50 nels. O garoto abaixou o livro. Mulher, disse Casey, e traçou uma linha na testa com o polegar. Seda. Ele deu um grande sorriso. O garoto retribuiu o sorriso e fez que sim. Valeu, seu bosta, disse Casey. Na passarela, teve dificuldades com a fechadura. Ela fudeu com a coisa de algum jeito quando tentou abrir a porta. Pensou. Iniciante. Ele sabia onde alugar uma caixa preta que abria qualquer coisa no Sheap Hotel. Fluorescentes se acenderam quando ele entrou. Feche a escotilha bem devagar, meu camarada. Ainda está com aquela especial de sábado à noite que alugou do garçom? Ela estava sentada de costas para a parede, do outro lado do caixão. Joelhos para cima, pulsos descansando sobre eles. O cano furadinho tipo saleiro de uma pistola de dardos emergiu de suas mãos. Era você lá no flipper? Ele fechou a escotilha. Cadê a linda? Aperte o botão da trava. Ele apertou. É sua namorada. Linda. Ele fez que sim. Ela se mandou. Levou seu Itachi. Garotinha nervosa. E essa arma aí? Cara. Ela usava óculos espelhados. Suas roupas eram pretas. Os saltos das botas pretas afundavam na espuma sintética. Levei pro Shin. Peguei meu depósito de volta. Vendi as balas pela metade do que paguei. Quero dinheiro. Oh não. Quer gelo seco. É só o que eu tenho agora. O que é que te mordeu esta noite? Por que é que fez aquele escândalo todo no flipper? Eu tive que sentar o cacete num segurança que veio atrás de mim com um nunchaku. Linda disse que você ia me matar. Linda disse. Eu nunca vi essa garota antes de vir aqui. Você não está com o Vage. Ela balançou a cabeça em negativa. Ele percebeu que as lentes eram implantadas cirurgicamente, fechando as cavidades de seus olhos. As lentes de prata pareciam brotar da pele branquinha e macia sobre as maçãs do rosto, emolduradas por cabelos pretos cortados de modo selvagem. Os dedos fechados ao redor da pistola de dardos eram compridos, brancos e com unhas pintadas de bordô. As unhas pareciam artificiais. Acho que você fez merda, Casey. Eu apareci e você simplesmente me encaixou na sua imagem de realidade. Então, o que é que você quer, minha senhora? Ele relaxou contra a escotilha. Você. Um corpo vivo, cérebro ainda intacto, de alguma forma. Molly, Casey. Meu nome é Molly. Estou coletando você para o homem para quem trabalho. Ele só quer falar com você. Só isso. Ninguém quer te machucar. Ah, que bom. Só que às vezes eu machuco as pessoas, Casey. Acho que é o meu hardware. Ela vestia jeans de couro preto justíssimos e uma jaqueta preta grande feita de algum material fosco que parecia absorver a luz. Se abaixar esta arma de dardos, você vai se comportar, Casey? Você parece do tipo que gosta de se arriscar estupidamente. Epa, sou gente boa. Sou o maior mané, sem problema. Isso é ótimo, cara. A pistola de dardos desapareceu dentro da jaqueta preta. Porque se você tentar foder comigo, vai fazer uma das maiores merdas de toda a sua vida. Ela estendeu as mãos com as palmas viradas para cima, os dedos brancos ligeiramente abertos, e, com um clique ligeiramente audível, 10 lâminas de bisturi dupla face de 4 centímetros deslizaram de dentro de suas bainhas embaixo das unhas bordô. Ela sorriu. As lâminas se recolheram lentamente. Capítulo 2. Após um ano de caixões, o quarto no 25º andar do Shiba Hilton parecia uma enormidade. Tinha 10 metros por 8, metade de uma suíte. Uma cafeteira brown e branca soltava vapor em uma mesinha perto dos painéis deslizantes de vidro que davam para uma varanda estreita. Tome um café. Parece que você está precisando. Ela tirou a jaqueta preta. A pistola de dardos estava pendurada embaixo de seu braço num coldre de ombro de nylon preto. Ela vestia um pullover cinza sem mangas com zíperes de aço sobre cada ombro. À prova de balas, Casey deduziu, derramando café numa caneca vermelha brilhante. Seus braços e pernas pareciam feitos de madeira. Oh, Casey. Ele levantou a cabeça e viu o homem pela primeira vez. Meu nome é Armitage.
O hobby escuro estava aberto até a cintura, mostrando o peito largo musculoso e sem pelos e a barriga rígida. Olhos azuis tão claros que Casey pensou em descoloração. O sol raiou. Casey. Este é seu dia de sorte, rapaz. Casey girou o braço e o homem se desviou fácil do café escaldante. Uma mancha marrom escorrendo pelo papel de parede imitando o papel de arroz. Ele viu o anel de ouro angular no lóbulo da orelha esquerda. Forças especiais. O homem sorriu. Tome seu café, Casey, disse Molly. Você é um cara legal, mas não sai daqui enquanto Armitage não terminar o que tem a dizer. Ela sentou de pernas cruzadas num futon de seda e começou a desmontar a arma de dardos sem se dar ao trabalho de olhar para ela. Espelhos gêmeos o rastrearam enquanto ele ia até a mesa e enchia de novo sua xícara. Novo demais para lembrar da guerra, não é, Casey? Armitage passou a mão grande por seus cabelos castanhos cortados rente. Um bracelete de ouro maciço reluziu no seu pulso. Leningrado, Kiev, Sibéria. Nós inventamos você na Sibéria, Casey. Isso deveria significar alguma coisa para mim. Screaming Fist, Casey. O punho penetrante. Você já ouviu falar. Foi um tipo de operação, não foi? Tentaram queimar um Nexus russo com vírus. Ouvi falar. E ninguém escapou. Subitamente ele sentiu tensão no ar. Armitage caminhou até a janela e olhou para a Baía de Tóquio. Não é verdade. Uma unidade conseguiu voltar a Helsinki, Casey. Casey deu de ombros e tomou um gole de café. Você é um cowboy de console. Os protótipos dos programas que você usa para craquear bancos industriais foram desenvolvidos para o Screaming Fist, para o ataque ao Nexus de computação de Kirens. O módulo básico era um microlev Niguvin, um piloto, um deck de Matrix, um jockey. Estávamos rodando um vírus chamado Toupeira. A série Toupeira foi a primeira geração de programas de intrusão de verdade. Icebreakers, quebra-gelos. Disse Casey sobre a borda da caneca vermelha. O nome vem de Ice, intrusion countermeasures electronics, contramedidas eletrônicas de intrusão. O problema, meu camarada, é que eu não sou mais jockey, então acho que vou nessa. Eu estava lá, Casey, eu estava lá quando inventaram a sua espécie. Você tem zero a ver comigo e minha espécie, amigão. Você tem grana suficiente para contratar Razorgiros a peso de ouro para me arrastar até aqui, é só. Eu nunca mais vou acessar nenhum deck, nem para você nem para mais ninguém. Ele foi até a janela e olhou para baixo. É lá que vivo agora. Nosso perfil diz que você está tentando induzir a cidade a matá-lo quando você não estiver olhando. Perfil. Nós construímos um modelo detalhado. Fizemos uma extrapolação para cada um dos seus nicks e rodamos um perfil superficial em alguns softwares militares. Você é suicida, Casey. O modelo dá a você um mês no máximo. E nossa projeção médica diz que vai precisar de um pâncreas novo daqui a 1 ano. Ele encarou os olhos azuis esmaecidos. Nós quem? O que você diria se eu lhe dissesse que poderíamos corrigir seu dano neural, Casey? Onde de repente, Armitage parecia ser feito de um bloco de metal, inerte, enormemente pesado. Uma estátua. Agora Casey sabia que aquilo era um sonho, e que dali a pouco ele acordaria. Armitage não falaria mais nada. Os sonhos de Casey sempre acabavam nesses frames congelados, e este sonho também estava para acabar agora. O que você diz, Casey? Casey olhou para a baía lá fora e estremeceu. Eu diria que você está falando merda. Armitage fez que sim. E depois perguntaria quais seriam os seus termos. Não muito diferentes daqueles com os quais você está acostumado, Casey. Deixa o cara dormir um pouco, Armitage, Molly disse do futon onde estava sentada, os componentes da pistola de dardos espalhados sobre a seda como um quebra-cabeças sofisticado. Ele está caindo aos pedaços. Termos, disse Casey. E agora? Agora. Ele ainda estava tremendo. Não conseguia parar de tremer. A clínica não tinha nome, era visivelmente cara, um aglomerado de pavilhões sofisticados separados por pequenos jardins formais. Ele se lembrou do lugar da rodada que fizera em seu primeiro mês em Shiba. Apavorado, Casey. Você está apavorado mesmo. Era domingo à tarde e ele estava com Molly em uma espécie de pátio. Pedregulhos brancos, um canteiro de bambus verdes, cascalho preto formando ondas feitas com um ancinho. Um jardineiro, uma coisa que parecia um grande caranguejo de metal, estava cuidando dos bambus. Vai dar certo, Casey. Você não faz ideia do tipo de material que o Armitage tem. Ele vai pagar esses neurocaras para consertarem você com o programa que está dando a eles para dizer como fazerem isso. Ele vai colocá-los 3 anos à frente da concorrência. Você faz alguma ideia do quanto isso vale? Ela enfiou os polegares nos passadores de cinto do seu jeans de couro e ficou balançando para a frente e para trás nos saltos laqueados das botas de cowboy cor de cereja. Os bicos finos das botas tinham chapas de prata mexicana reluzente. As lentes eram mercúrio vazio, que olhavam para ele com uma calma insetoide. Você é samurai de rua, disse. Há quanto tempo está trabalhando para ele?
Há uns 2 meses. E antes? Para outra pessoa. Sou uma profissional, sabia? Ele assentiu. Gozado, Casey. Gozado o quê? É como se eu te conhecesse. Aquele perfil que ele conseguiu. Eu sei como você é programado. Você não me conhece, minha irmã. Você é legal, Casey. Você só teve azar. E ele? Ele é legal, Molly. O caranguejo robô se moveu na direção deles, selecionando seu caminho sobre as ondas de cascalho. Sua carapaça de bronze poderia ter 1000 anos de idade. Quando chegou ao metro das botas dela, disparou um feixe de luz, então, parou por um instante, analisando os dados obtidos. O que sempre penso primeiro, Casey, é no meu próprio rabo. O caranguejo havia alterado seu curso para evitá-la, mas ela o chutou com uma precisão perfeita, a pontinha de prata da bota fazendo clang na carapaça. A coisa caiu de costas, mas as patinhas de bronze logo a endireitaram novamente. Casey sentou-se nos pedregulhos, bagunçando a simetria das ondas de cascalho com as pontas dos sapatos. Ele começou a procurar cigarros nos bolsos. Ou na sua camisa, disse ela. Quer responder à minha pergunta? Ele pescou um ieio amassado do maço e ela o acendeu com uma placa fininha de aço alemão que parecia pertencer a uma mesa cirúrgica. Bom, vou te dizer uma coisa. O sujeito definitivamente está por dentro de alguma parada. Ele está montado na grana agora, e antes não era assim, e está recebendo mais toda hora. Casey notou uma certa tensão em volta da boca de Molly. Ou talvez alguma parada esteja por dentro dele. Ela deu de ombros. Como assim? Não sei direito. O que eu sei é que não sei para quem a gente está realmente trabalhando. Ele ficou encarando os espelhos gêmeos. Ao deixar o Hilton, no sábado de manhã, voltará ao Shea Hotel e dormirá por 10 horas direto. Depois deu uma longa caminhada sem o menor sentido ao longo do perímetro de segurança do porto, vendo as gaivotas voarem em círculos além das grades de metal. Se ela o seguirá, havia feito um ótimo trabalho. Ele evitou a Night City. Ficou no caixão esperando o Armitage ligar. Agora esse pátio silencioso, tarde de domingo, essa garota com corpo de ginasta e mãos de feiticeira. Pode entrar agora, senhor, o anestesista está esperando para conhecê-lo. O técnico se curvou, virou e tornou a entrar na clínica sem esperar para ver se Casey o seguiria. Cheiro de aço frio. Uma carícia de gelo na espinha. Perdido, tão pequeno no meio daquela escuridão, mãos ficando frias, imagem corporal desaparecendo por corredores de céu de televisão. Vozes. Então, o fogo negro encontrou os tributários ramificados dos nervos, dor além de qualquer coisa que já tenha recebido o nome de dor. Fique quieto. Não se mexa. E Hats estava ali, e Linda ali, Vage e Lone Zone também. 1000 rostos da floresta de neon, marinheiros e marginais e putas, onde o céu é de prata envenenada, além de grades de metal e da prisão do crânio. Não se mexa o cacete. Onde o céu desaparecia, passando de estática sibilante para a não cor da Matrix, e ele vislumbrou num relance o Shuriken, suas estrelas. Para, Casey, eu preciso achar a sua veia. Ela estava sentada no peito dele, uma seringa flexível de plástico azul numa das mãos. Se você não ficar parado, vou cortar sua garganta, caralho. Você ainda está cheio de inibidores de endorfina. Ele acordou e viu que ela estava deitada ao seu lado no escuro. O pescoço dele estava quebradiço, como se estivesse cheio de gravetos. Um pulso constante de dor descendo pelo meio de sua coluna vertebral. Imagens se formavam e se reformavam, uma montagem tremeluzente das torres e de cúpulas de Fuller rasgadas nos Ravu, figuras enevoadas andando em sua direção na sombra debaixo de uma ponte ou passagem de carros. Casey? É quarta, Casey. Ela se mexeu, rolando para o lado, estendendo a mão para ele. Um seio roçou o seu antebraço. Ele ouviu quando ela rasgou o selo de alumínio de uma garrafa de água e tomou um gole. Aqui. Ela colocou a garrafa na mão dele. Eu posso ver no escuro, Casey. Microcanais amplificadores de imagem nos meus óculos. Que dor nas costas. Foi porque eles substituíram seus fluidos por aí. Trocaram seu sangue também. O sangue foi porque você recebeu um pâncreas novo na jogada. E um remendo de tecido novo no seu fígado. A coisa dos nervos eu não sei. Injeções pra cacete. Não precisaram abrir nada para o show principal. Ela voltou a se deitar ao lado dele. São 2 horas 43 minutos e 12 segundos da manhã, Casey. Eu tenho um display embutido no meu nervo óptico. Ele se sentou e tentou tomar um gole da garrafa. Engasgou. Tossiu e espirrou água morna no peito e nas coxas. Preciso acessar um deck. Ele se ouviu dizer. Estava tateando à procura das roupas. Eu preciso saber. Ela riu. Mãos pequenas e fortes seguraram seus antebraços. Desculpa, picão. Tem de esperar 8 dias. Seu sistema nervoso despencaria no chão se você se plugasse agora. Ordens do médico. Além do mais, eles acham que deu certo. Vão checar você daqui a 1 ou 2 dias. Onde é que a gente está? Em casa. Shea Hotel. E o Armitage?
ou no Hilton, vendendo colares para os nativos ou coisa do gênero. Vamos sair daqui em pouco tempo, cara. Amsterdã, Paris, depois voltamos para Osravou. Ela tocou seu ombro. Vire de lado. Eu faço uma massagem das boas. Ele deitou de bruços, braços esticados para a frente, as pontas dos dedos tocando as paredes do caixão. Ela se encaixou em cima da nuca, ajoelhada na espuma sintética, o jeans de couro frio contra sua pele. Os dedos dela roçaram seu pescoço. Por que é que você não está no Hilton? Ela respondeu esticando a mão para trás, no meio das coxas dele, e envolvendo suavemente seu saco entre o polegar e o indicador. Ficou assim por um minuto no escuro, ereta em cima dele, a outra mão no seu pescoço. O couro dos seus jeans rangia devagar com o movimento. Casey se mexeu, sentindo a ereção na espuma sintética. Sua cabeça latejava, mas a sensação de pescoço quebradiço diminuiu. Ele se levantou apoiado num dos cotovelos, rolou de costas, tornou a afundar contra a espuma, puxando-a para baixo, lambendo seus seios, mamilos pequenos e durinhos, deslizando molhados contra seu rosto. Encontrou o zíper dos jeans de couro e puxou a calça para baixo. Tudo bem, ela disse. Eu enxergo. Som de jeans sendo tirado. Ela lutou ao lado dele até conseguir chutá-los para longe. Passou uma perna por cima dele e ele tocou seu rosto. A dureza inesperada das lentes implantadas. Oh não, disse ela. Digitais. Agora ela estava em cima dele novamente, pegou a mão dele e a fechou em cima dela, o polegar ao longo da fenda de suas nádegas, os dedos abrindo os lábios da vagina. Quando ela começou a se abaixar, as imagens voltaram pulsantes, os rostos, fragmentos de neon chegando e recuando. Ela desceu toda e as costas dele arquearam convulsivamente. Ela o cavalgou assim, sendo empalada, apertando-o mais e mais, até que os dois gozaram, o orgasmo dele explodindo azul em um espaço sem tempo, uma vastidão igual à Matrix, onde os rostos eram tiras de papel que desciam voando por corredores de furacões, e a parte interna das coxas dela era forte e úmida contra seus quadris. Naninsei, uma versão mais tênue da multidão, a versão dia de semana, repetia os movimentos da dança. Ondas de som rolavam dos flippers e dos salões de pachinko. Casey deu uma olhadela no chat e viu Zone tomando conta de suas garotas no crepúsculo quente com cheiro de cerveja. Hatz estava no bar. Viu o Vage, Hatz. Esta noite não. Hatz ergueu a sobrancelha ao ver Molly. Se você o vir, diga a ele que conseguiu dinheiro. A sorte está mudando, meu artista. Cedo demais para dizer. Bom, preciso ver esse cara, disse Casey, vendo o reflexo nos óculos dela. Tenho que cancelar um negócio. Armitage não vai gostar se eu deixar você longe das minhas vistas. Ela ficou em pé logo embaixo do relógio derretido de Deane, as mãos nos quadris. O cara não vai falar comigo se você estiver lá. Caguei pro Deane. Ele sabe se cuidar. Mas conheço gente por aí que vai dançar se eu sair assim de Shiba sem mais aquela. É gente minha, entende? A boca dela endureceu. Ela balançou a cabeça. Tem um pessoal em Singapura, conexões com Tóquio em Shinjuku e Asakusa, e eles vão dançar, entendeu? Ou mentiu, a mão no ombro da jaqueta preta dela. 5 minutos. Pelo seu relógio, ok? Não estou sendo paga para isso. Você ser paga é uma coisa. Eu deixar amigos legais morrerem porque você leva suas instruções demais ao pé da letra é outra inteiramente diferente. A mentira. Amigos legais o caralho. Você vai lá dentro para checar a gente com seu mombeiro. Ela colocou um pé sobre a mesinha de café Kandinsky, coberta de poeira. Ah, Casey, meu rapaz, parece que sua companheira aí está definitivamente armada, além de ter uma boa quantidade de silício na cabeça. Do que se trata, exatamente? A tosse fantasma de Deane parecia pender no ar entre os dois. Espere um instante, Julie. De qualquer maneira, vou entrar ali sozinho. Pode ter certeza disso, meu filho. Eu não aceitaria de outra maneira. Ok, disse ela. Vai. Mas 5 minutos. Mais do que isso e vou entrar e esfriar esse seu amigo engomadinho permanentemente. E, já que você vai entrar lá, tente descobrir mais uma coisa. O quê? Por que estou lhe fazendo esse favor? Ela se virou e saiu, passando pelos módulos brancos de gengibre em conserva empilhados. Está andando com companhias mais estranhas que de costume, Casey? Julie perguntou. Julie, ela já foi. Quer me deixar entrar? Por favor, Julie. As travas se abriram. Devagar, Casey, disse a voz. Ligue as coisas aí, Julie, todo o equipamento da mesa, disse Casey, sentando-se na cadeira giratória. Ele está sempre ligado, Deane disse calmo, tirando uma arma de trás do mecanismo aparente de sua velha máquina de escrever mecânica e apontando-a cuidadosamente para Casey. Era uma Belly Gun, um revólver Magnum com o cano cerrado quase até o final. A parte da frente da proteção do gatilho havia sido cortada e o cabo amarrado com o que parecia fita crepe velha. Casey achou que aquilo parecia muito estranho nas mãos rosadas e bem tratadas de Deane.
Só estou me cuidando, você compreende. Nada pessoal. Agora me diga o que você quer. Preciso de uma aula de história, Julie. E um perfil de uma pessoa. O que está rolando, meu filho? A camisa de Deane era de algodão listrado, o colarinho branco e rígido como porcelana. Eu, Julie. Estou rolando para fora daqui. Fui. Mas me faça esse favor. Pode ser? Perfil de quem, meu filho? O nome Gaijin de Hermitage, suíte no Hilton. Deane colocou a pistola em cima da mesa. Fique parado, Casey. Ele digitou alguma coisa no mini-terminal. Parece que você sabe tanto quanto minha rede, Casey. Esse cavalheiro parece ter um esquema temporário com a Yakuza, e os filhos do crisântemo de Neon têm maneiras de bloquear seus aliados de gente como eu. Eu não aceitaria de outra maneira. Agora, a aula de história. Você disse história. Ele tornou a pegar a arma, mas não a apontou diretamente para Casey. Que tipo de história? A guerra. Você esteve na guerra, Julie. A guerra. O que há para se saber? Ela durou 3 semanas. Screaming Fist. Famoso. Eles não ensinam história hoje em dia. Foi um grande jogo de futebol político pós-guerra. Isso é o que foi. Um Watergate completo, de cabo a rabo. Seus militares, Casey, seus militares dos Ravuen, onde foi? Selin. Nos bunkers, aquela coisa toda, um grande escândalo. Desperdiçaram uma boa quantidade de carne fresca patriota para testar uma nova tecnologia. Eles conheciam as defesas russas, descobriram depois. Sabiam sobre os PENs, as armas de pulsos eletromagnéticos. Mandaram esses sujeitos assim mesmo, só para ver. Deane deu de ombros. Alvos fáceis para os Ivans. Os russos. Algum desses sujeitos conseguiu escapar. Jesus, disse Deane. Faz tanto tempo. Mas acho que alguns conseguiram. Uma das equipes. Pegaram uma aeronave SOV. Helicóptero, você sabe. Voaram com ele até a Finlândia. Não tinham os códigos de entrada, claro, e destruíram as forças de defesa finlandesas no processo. Forças especiais, Deane fungou. Uma confusão dos diabos. Casey fez que sim com a cabeça. O cheiro de gengibre em conserva era devastador. Passei a guerra em Lisboa, sabia? Disse Deane, colocando a arma sobre a mesa. Um lugar lindo, Lisboa. Você estava nas Forças Armadas, Julie. Oh não. Mas vi alguma ação. Julie sorriu seu sorriso rosa. É maravilhoso o que uma guerra pode fazer pelos mercados. Oh, valeu, Julie. Te devo uma. Não, Casey. E adeus. E mais tarde ele diria a si mesmo que a noite no Sami se havia lhe parecido errada desde o começo, que mesmo enquanto seguia mole ao longo daquele corredor, arrastando os pés por uma camada pegajosa de ingressos rasgados e copinhos de isopor, ele já havia sentido isso. A morte de Linda, esperando. Eles haviam ido até o Namba, depois de Deane, e pago a dívida dele para Vage com o rolo dos neo-ienes de Hermitage. Vage gostou. Seus ajudantes não gostaram tanto, e Molly ficou sorrindo ao lado de Casey com uma espécie de intensidade feroz cheia de tesão, obviamente desejando que um deles fizesse o menor movimento. Depois, ele a levou de volta ao chat para uma bebida. Está perdendo seu tempo, cowboy, disse Molly, quando Casey tirou um octógono do bolso de sua jaqueta. Como assim? Quer um? Estendeu a pílula para ela. Seu pâncreas novo, Casey, e esses plugs no seu fígado. Armitage mandou projetá-los para desviar dessa merda. Ela bateu com a unha bordô no octógono. Você é bioquimicamente incapaz de ficar doidão com anfetaminas ou cocaína. Merda, ele disse. Olhou para o octógono e depois para ela. Pode comer. Pode comer uma dúzia. Não vai acontecer nada. Ele comeu. Nada aconteceu. 3 cervejas mais tarde, ela estava perguntando a Hatz sobre as lutas. Samit S, disse Hatz. Dispenso, disse Casey. Ouvi dizer que eles se matam lá. 1 hora mais tarde, ela estava comprando ingressos de um tailandês magricelo de camiseta branca e shorts bag de rugby. O Sami S era uma cúpula inflável atrás de um armazém no porto, um material cinza bem esticado e reforçado com uma rede de cabos finos de aço. O corredor, com uma porta em cada ponta, era uma comporta de ar improvisada que conservava o diferencial de pressão que mantinha a cúpula de pé. Anéis fluorescentes estavam atarrachados ao teto de compensado em intervalos regulares, mas a maioria estava quebrada. O ar era úmido e denso, com cheiro de suor e concreto. Nada disso o preparou para a arena, a massa, o silêncio tenso, as marionetes gigantes de luz sob a cúpula. O concreto se inclinava em degraus até uma espécie de palco central, um círculo elevado com um ringue reluzente de equipamento de projeção. Nenhuma luz, a não ser os hologramas que se deslocavam e piscavam sobre o ringue, reproduzindo os movimentos dos 2 homens abaixo. Estratos de fumaça de cigarro subiam das arquibancadas, vagando até baterem em correntes criadas pelos ventiladores que davam suporte à cúpula. Nenhum som,
a não ser o murmúrio baixinho dos ventiladores e a respiração amplificada dos lutadores. Cores refletidas fluíam pelas lentes de Molly enquanto os homens andavam em círculos pelo ringue. Os hologramas eram magnificações à potência de 10. Nessa escala, as facas que seguravam tinham pouco menos de 1 metro de comprimento. A pegada do lutador de faca é a pegada do esgrimista, Casey lembrou, os dedos curvados, o polegar alinhado com a lâmina. As facas pareciam se mover por vontade própria, deslizando com uma falta ritual de urgência pelos arcos e passos de sua dança, ponta passando por ponta, enquanto os homens esperavam uma abertura. O rosto virado para cima de Molly estava tranquilo e parado, observando. Vou pegar uma comida pra gente, disse Casey. Ela concordou com a cabeça, absorta na contemplação da dança. Ele não gostava daquele lugar. Deu meia volta e voltou para as sombras. Escuro demais. Quieto demais. A massa, ele viu, era em sua maior parte japonesa. Não era a multidão típica da Night City. Era uma multidão urbana. TX das arcologias. Ele supôs que isso queria dizer que a arena tinha a aprovação de alguma comissão recreativa corporativa. Por um instante, ficou se perguntando como seria isso, trabalhar por toda a sua vida para uma Zaibatsu. Moradia da empresa, hino da empresa, funeral da empresa. Ele fez o circuito quase completo da cúpula antes de encontrar as barracas de comida. Comprou yakitori em pratinhos e 2 copões encerados de cerveja. Olhando para os hologramas no alto, viu que o peito de uma das figuras estava manchado de sangue. Um molho marrom espesso transbordou dos pratinhos e sujou seus dedos. 7 dias e ele iria se conectar. Se fechasse os olhos agora, veria a Matrix. Sombras se retorceram quando os hologramas giraram em sua dança. Então, o medo começou a se tornar um nó entre suas omoplatas. Um fio fino de suor desceu por suas costelas. A operação não deu certo. Ele ainda estava ali, ainda era carne, não havia Molly nenhuma esperando com seus olhos travados nas facas que giravam, não havia Armitage nenhum esperando no Hilton com passagens e um passaporte novo e dinheiro. Tudo isso era um sonho, uma fantasia patética. Lágrimas quentes borraram sua visão. Um esguicho de sangue de uma jugular num jato vermelho de luz. E agora a massa gritava, se levantava, gritava, enquanto uma das figuras desabava, e o holograma desvanecia, tremeluzindo. Uma ameaça crua de vômito na sua garganta. Ele fechou os olhos, respirou fundo, abriu-os e viu Linda Lee passar por ele, seus olhos cinzentos cegos de medo. Ela usava o mesmo macacão francês. E sumiu. Nas sombras. Puro reflexo de cerebrado, jogou a cerveja e a galinha no chão e saiu correndo atrás dela. Poderia ter gritado o seu nome, mas não tinha certeza. A pós-imagem de uma linha fina como um fio de cabelo de luz vermelha. Concreto queimado debaixo das solas finas de seus sapatos. Os tênis brancos dela faiscando em flashes, perto da parede curva agora, e novamente a linha fantasma do laser marcada a fogo em seu olho, balançando em sua visão enquanto ele corria. Alguém o fez tropeçar. Ele ralou as palmas das mãos no concreto. Ele rolou e chutou, mas não atingiu nada. Um garoto magro, cabelos louros espetados, iluminado por trás numa nuvem arco-íris, estava se curvando sobre ele. Sobre o palco, uma figura se virou, a faca erguida bem no alto, para a multidão que ia ao delírio. O garoto sorriu e sacou uma coisa da manga. Uma navalha, esculpida em vermelho quando um terceiro raio piscou atrás deles na escuridão. Casey viu a navalha mergulhando para sua garganta como a varinha de um radiodomante. O rosto foi apagado numa nuvem que zumbia de explosões microscópicas. Os dardos de Molly, a 20 rajadas por segundo. O garoto tossiu uma vez, convulsivamente, e caiu atravessado em cima das pernas de Casey. Ele estava andando na direção das barracas, na direção das sobras. Olhou para baixo, esperava ver aquela agulha rubi emergindo de seu peito. Nada. Ele a encontrou. Ela estava jogada aos pés de uma pilastra de concreto, os olhos fechados. Cheiro de carne cozida. A multidão cantava o nome do vencedor. Um vendedor de chopp limpava as torneiras com um trapo preto. De algum jeito, um dos tênis brancos havia saído do pé dela e estava ao lado de sua cabeça. Siga a parede. Curva de concreto. Mãos nos bolsos. Continue andando. Passe por rostos que não olham, cada olho levantado para a imagem do vencedor sobre o ringue. Uma vez um rosto europeu vincado dançou no brilho de um fósforo, lábios chupando a ponta curta de um cachimbo de metal. Cheiro acre de haxixe. Casey continuou andando, sem sentir nada. Ao Casey. Os espelhos dela emergiram de sombras mais profundas. Você está legal. Alguma coisa gemeu e gorgolejou na escuridão atrás dela. Ele balançou a cabeça em negativa. A luta acabou, Casey. Está na hora de ir para casa. Ele tentou passar por ela, de volta à escuridão, onde havia alguma coisa morrendo. Ela o deteve com uma mão no peito. Amigos de seu amigo íntimo. Mataram sua garota para você. Você não tem se saído muito bem com amigos nesta cidade, tem?
Conseguimos um perfil parcial daquele velho filho da puta quando pegamos você, cara. Ele frita qualquer um por um punhado de Nels. Aquele lá de trás disse que chegaram até ela quando ele estava tentando repassar sua RAM. Saía mais em conta para eles matá-la e pegar o negócio. Poupava um pouco de dinheiro. Peguei o que tinha o laser e fiz com que me contasse tudo. Coincidência a gente estar aqui, mas precisava me certificar. A boca dela era dura, lábios pressionados formando uma linha fina. Casey sentia como se seu cérebro tivesse sofrido um descarrilamento. O Ken, ele disse. Quem os enviou? Ela entregou a ele um saquinho de gengibre em conserva com respingos de sangue. Ele viu que as mãos dela estavam pegajosas de sangue. Lá nas sombras, alguém fez sons molhados e morreu. Depois da checagem pós-operatória na clínica, Molly o levou até o porto. Armitage estava esperando. Ele havia alugado um overcraft. A última coisa que Casey viu de Shiba foram os ângulos negros das arcologias. Depois, uma neblina se fechou sobre a água escura e os cardumes flutuantes de dejetos.